Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast da Drone Pro Max. Estamos aqui hoje com um convidado super especial para falar de um tema que é relacionado a todo mundo que tem drone, tem asa, ou aeromodelo, enfim, que tá nesse mercado de drone, cara, precisa desse tema, que é manutenção. E para chamar nosso convidado especial, vou pedir pro João apresentar nosso convidado. Mais do que especial, né, João? Porque não é só um convidado, é um amigo nosso, é um parceiro, um cara que tá junto aí há tantos anos. De muitos anos, né? Verdade. Muitos anos. É o cara. A gente está trazendo aqui hoje o Alessandro de Carvalho e ele é o proprietário e o executor, o CEO da Drone do Norte. Drone do Norte, cara. Aqui participando de mais um podcast. Aqui com esse tema tão importante da Drone Pro Max. Drone Pro Max, repete assim, Drone Pro Max. Alessandro. Ô, cara, primeiro uma honra estar aqui com vocês aí. Muito Não, legal. pô, você é um grande Legal. amigo, um grande parceiro, né, velho? Você não é o nosso primeiro convidado, na verdade, Exatamente. né, João? A gente fez o Que nosso honra. primeiro podcast e com certeza na hora que a gente pensou em alguma coisa, você foi o primeiro convidado que a gente pensou, porque não pela relevância só do tema, mas pela parceria, pela amizade e pelo teu trabalho também, que, pô, querendo ou não, a gente admira bastante, né? Tantos anos que a gente legal. vê, que a gente acompanha e todo mundo que conhece o Alessandro, né, sabe da referência, que é um cara que quando você olha pro drone e fala, caraca, o que eu vou fazer com esse drone? Liga, manda um WhatsApp pro Alessandro que ele vai resolver. Queria que você se apresentasse um pouco, Alessandro. Começar falando de quando que você começou, né? Porque não foi com drone, você começou um cara do aeromodelo, né? No aeromodelo. Quando isso? Conta um pouco pra gente aí, um pouco da tua história, pra depois a gente entrar no drone. Então, vou fazer resumido. Comecei a voar de criança, cara. Primeira vez que eu vi um negócio, nossa, que legal. MacGyver, tem uma cena do MacGyver, você lembra? O cara vem com um aviãozinho. O cara se entrega à idade, né? Rapaz, ali Era do começou, MacGyver, ali começou meu sonho de aeromodelo. O cara chegou com um aviãozinho e falou, meu Deus, o que é isso? Um aviãozinho de brinquedo e voa tal. Moleque, né? E eu cresci com aquela vontade, aquele trem, cara. E depois de velho, 2002, maior de idade, que eu pude comprar um, né? Comprei o primeiro. Aí tal, aprendi a pilotar, mas essas coisas a gente sempre tem... Aprendeu na marra. Amarra, tem problema. Naquela época não tinha negócio Como é que foi esse aprendizado? de Como é que foi esse navegadora, aprendizado? né? Era mais caro para aprender, então tinha um professor que a gente era com uns cabinhos e tal. Hoje o drone voa sozinho, né? Lá é tudo no dedo. Então, Não tinha controladora de não voo, tinha. né, não cara? tinha nada, era só no dedo aqui, ó. Só na habilidade É e só na na aerodinâmica. habilidade. Mas já voava a combustão, no caso. É só voar a combustão, não tinha elétrico Tá, na época. beleza. E aí eu pude comprar o meu primeiro aeromodelo em 2002. E aí tive alguns probleminhas com ele e tal. Assim, derrubei. É isso que eu ia te perguntar. Esse foi o problema, eu derrubei. Você conseguiu decolar ele? Então, Você conseguiu? e cara, Decolar é fácil, ruim é pousar. A gente tem esse ditado pros alunos. Essa é a cara do João, A né? primeira frase do nosso checklist de voo, na nossa instrução, é: pense bem antes de decolar, porque a decolagem é opcional, mas o pouso é obrigatório, né? E engraçado você falar isso porque, cara, equipamento derrubou a combustão é complicado, né? Acho que Nossa senhora, cara. para E manutenção na época disso. eu tinha todas as economias, eu comprei o aeromodelo e o bicho ficou tempo parado lá, quebrado. Aí uma vez eu me invoquei, falava, eu vou tentar arrumar esse negócio, né? E antigamente não era plástico, que tem hoje que é coisa impressa, ou isopor, fazem tudo. Sim. Era na balsa. E aí eu, Era cara, entalhado o balsa negócio. é uma madeira Sim. que quem não conhece Fechado com papel de com seda. papel de seda ou coisa. Cara, eu sei que eu improvisei, dope eu consegui pra endurecer, refazer né? ele e voou e ficou top. Foi? Conseguiu. Aí depois, passei um tempo sem voar. Aí em 2010 eu voltei de novo, já tava no momento aeromodelo elétrico, né? Ah, legal. E aí eu comecei já com mexer nas coisas, fuçar nas coisas, eu fui fazer a minha primeira asa, aquela asa Zag. Aham. Aí eu fabriquei a minha asa. Aí eu falei, nossa, que da hora. Aí eu voltei de novo, né? Aí depois que eu fabriquei a asa, voei a asa, nossa, ficou top. Que não é só cortar o negócio, tem uma aerodinâmica, tem Sim. a eletrônica, Os eu ajustes fabriquei. também, né? Aí depois daquilo entrou o helicóptero. Comprei um helicóptero,
Também regacei ele. O trem difícil Mas pilotar. era helicóptero Aquilo já com controlador ou não? Sem controlador de voo? Controlador. Não tinha grana pra controlador, não tinha Cara, nada. pilotar helicóptero sem controladora A única osso, controladora velho. que tinha é o giroscópio da traseira Era ali, pra ele não físico, ficar. sim. Pra não ficar. E tá. Dava uma reguladinha no controle, né? Pra aumentar e diminuir o De giro. aumentar o giro. E só mantinha o controle. Então, assim, tudo era no dedo aqui. Cara, aquilo lá É muito é difícil. muito difícil e ajudou na habilidade. Tá, mais ou menos em que ano você tá falando isso aí? Na época de 2010, 2011. Já, beleza. Que aí Essa aí você do já, helicóptero. ou seja, você já passou aí uns 8, 10 anos já nessa Pois é, brincadeira e tal. Eu dei uma pausa no aeromodelo, Sim, aí depois eu voltei. Normal, com essa- até porque não era negócio, né? Era... Aí, cara, aí eu voltei, eu vi os caras fazendo um negócio, pô, fazendo filmagem com drone. Eu falei, rapaz, agora eu vou fazer dinheiro, agora eu fico rico. Aí o que eu fiz? Eu juntei a minha habilidade de fazer a asa, juntei umas economias, comprei uma GoPro e pendurei a GoPro assim em cima da asa, né? Eu fiz um drone de asa fixa. Então as minhas imagens eram assim, ó, só fazendo... E, cara, eu fazia muita coisa. Você tem ideia, hoje, até quem vai hoje lá na Coimbra, tem um negócio de entrega lá, umas fotos assim da Coimbra, assim, meio... Aquelas fotos grande angular. sim. Fui eu que fiz, pô. Ó, que Casa. legal. E tipo, Dava um eu mergulho. eu colocava ela no automático, No- e ia voando, né? Aí a gente escolhia o que prestava. Sim. Cara, Quem ali... nunca voou desse Cê é doido. na época do Phantom 2 aí no É, HD eu comecei 3D? a O cara fotografar. deixava no... Phantom 2 era coisa de rico. Eu não tinha grana, era na asa fixa, filho. Era a foto automática. Colocava o disparador automático na GoPro. E ou- saía mergulho. voando. E aproveitava a melhor cena Legal. e vendia. Aí, cara, o que me encantou no drone? Eu fui ver um... É porque assim, você tem outra atividade, você é servidor público, né? Servidor público. E aí esse negócio aconteceu como uma ideia de segunda renda. Foi. Tá, beleza. Mas de Começou por brincadeira, prazer, foi- né? Começou porque por prazer. Um hobby. Que eu Vontade sempre gostei voar. de mexer pra curtir, né? Sim. Aí depois dessa parte de foto, negócio, rapaz, eu vou profissionalizar isso aí. Eu vi um cara que tinha um drone, eu não tinha grana pra comprar um drone, né? E aí o que acontece? Eu comecei fuçando no drone do cara, tipo, consertando o Rodrigo Erce. Ah, Rodrigão. Rodrigo Gente Erce foi boa. meu tutor. Cara, Rodrigo, Rodrigo foi deputado, né? Patrão. Senador, o pai dele foi Senador, né? senador. Finado Moreira Mendes. É. E aí, o que Falar aconteceu? nisso, um abraço pro nosso amigo Um abraço. E aí, Rodrigo Rods? S. Moreira Mendes. Foi o O aniversário dele esse final de semana, cara. Moleque, gente muito boa. Parceiro nosso também. Rodrigo é top, velho. Ah. E aí ele foi meu tutor, cara. Ele ia levar o drone, eu não sei, ele não tinha... Eu tinha as manhas do aeromodelo, do helicóptero, eu tinha um pouquinho de dedo. Então Sim. os drones, eles não eram tão estáveis iguais são hoje. Sim, Então, sim. cara, o Rodrigo toda semana ele derrubava o drone. É, mas ele começou com o Phantom 1, se eu não me engano, Phantom né? 1, sim. É, um Aí ou dois, eu regaçava, lembro, eu vi. E aí eu tava na época no helicóptero e, cara, eu fui pilotar aquele negócio. Nossa, que negócio fácil, velho. Só Era. levantava voar. Eu pensava, cara, eu vou levantar isso aqui no medo, me tremia. Eu falei, cara, isso aqui é mais difícil. Cara, eu só levantei o bicho ficou assim, ó. É, parado. Já Ah, tinha não. controlador. Já tinha controlador, Eu é. falei, nossa, coisa fácil. Mas, E pô, aí- só... Só fazer um comentário pro nosso público, né? Porque às vezes, até quem é usuário de drone, quem já pilota, quem já tem equipamento, não sabe que na verdade não é você que pilota o drone. Quem pilota o drone é uma controladora de voo e você, com o controle, você informa essa controladora qual é a sua intenção. Então essa controladora ela vai cumprir a sua intenção, só que estabilizando o voo. Então você solta o controle e o drone para. Aliás, é uma das nossas falas principais quando a gente está treinando iniciantes, que é qualquer desespero, qualquer Tira falta de confiança, tira o do dedo do Rods. stick. Solta o dedo. Que vai, E só você falando do Rods, né? Justamente o que o Phantom 1, apesar também de já ter a controladora, só que não tinha essas coisas que Não era tem hoje, tão no caso, né? estável A igual bateria hoje. era uma bateria secundária, A não tinha bateria mesmo, a marcador, bateria ruim, GPS ruim. Eu usei Mas era muito os mais colegas que estável tinham que eu Phantom, não, conhecia. pô, claro. Mas todo mundo que tinha Phantom 1 derrubava toda hora. Isso aí era É porque entre eu acho aspas, que normal. nem tinha GPS, tá? Tinha Phantom, Tinha tinha. GPS já? Só que, por exemplo, ele não informava a bateria, então qual era o problema? O cara A bateria não ficava piscando ele vermelho lá, piscava pô. lá e você não Não via e informava. ele caía. Se Tipo, tivesse e Não tinha nada não de ia longe telemetria, também. Então, USB. como caía meio relativamente perto,
normalmente caía, não danificava tanto, né? Tal, Não, mas tinha vezes que caía. Eu lembro, um colega tinha a gente botou um apito de marcador de operagem da bateria. Que de aeromodelo, né? O apito de aeromodelo do lado, o bicho pum, desligava e caía. Era legal, voar Phantom 1 sempre foi da hora. Massa. E aí, o que acontece? O Rhodes, cara, ele sempre tinha problema no drone dele, né? Aí eu falei, cara, me dá aqui, deixa eu tentar mexer. Arrumar. Aí com as minhas habilidades do aeromodelo e helicóptero. Bicho, eu era ninja dos helicópteros, tinha um negócio de regular pá, eu tinha as manhas. Aí fui acumulando conhecimento e tal, e mexe um pouquinho. E no drone, eu comecei na seguinte função, ele derrubava o drone, aí chegava o bicho, ficava todo amassado. Como é que eu ia desamassar? Só pra desamassar os Phantom 1. Cara, eu usava o secador da minha mulher. Esquentava, amolecia. Cara, e volta aí voava. Recuperava a Shell. Eu falei, você fazia recuperação de Shell. Pô, aí o Rod sempre me incentivou. A Shell é a carcaça, tá? É a estrutura aqui, é a concha do drone. Mas não era esse material melhor, era um materialzinho mais fuleirinho. Mas esse daqui ele quebra mesmo, né? O Phantom 1 não, dava realmente você passasse um secador, dava pra voltar. E aí o Rhodes, ele sempre incentivou, cara, você devia abrir uma assistência aqui. Eu falei, capaz, não sei o quê. Faria só pro Rob, eu nunca pensei. Então hoje eu falo pra todo mundo que ele foi meu tutor no negócio. E hoje é um negócio assim que... O grande incentivador no caso, né? É o único incentivador. Porque eu mesmo não acreditava. Quando que você começou a pegar trabalho mesmo? Aí, na história, como é que foi isso? Acho que foi em 2014, 2013, entre 2013 e 2014. Não, acho que isso foi mais ou menos, deve ter sido em 2014, mais ou menos. Eu já te conheci em 2015 e... Eu já mexia, né? Já tava mexendo. Você tava começando a mexer, era isso. Mas eu mais pilotava. Era. Aí em 2014, eu consegui comprar meu primeiro drone, o F450, que é F550, que é o de 6 hélices. Sim. Então, aí comprava uma parte, Cara, porque a gente comprava um monte de peça. Você comprou pra estação? Pra estação, cara. Sempre fui meio durão, né? Não, e as coisas é cara. Cara pra caramba. Cara. E aí eu consegui, graças a Deus, ganhar uma grana, fazer filmagem. Naquela época que não tinha gente fazer. Então montou o 550, então. 550. Aí montou o 550 com a GoPro, aí o 550 que é da DJI, o pessoal com todas as peças. Aí na época acho que só tinha tu voando, eu voava, o Rhodes e o Mário. O Mário voava, Fraga, né? O João já tinha também. Eu só conhecia, vocês não conheciam o João. Mas tinha gente. Acho que só eu conheci depois você, que você chegou mas contava nos dedos de uma mão só. Então dava pra tirar um trocadinho e pagar o drone, né? Dava pra... Aí depois chegou drone pra todo canto aqui. Rapaz. E eu assim, eu nunca fui... Eu tinha um diferencial nas imagens que eu fazia uma imagem meio doida. Passava no meio de fio, dentro de janela de ônibus, fazia os negócios de racer aqui. Já FPV, né? Já FPV, eu metia louco, não tava nem aí. Com drone grande, né? Com drone grande, F550. E assim, as L... As imagens que eu fazia era mais... mais de ação, mais radical. Mais radical, tá. Entendi. Aí então, depois começou muito, eu falei, cara, eu vou começar a me consertar. Aí tempo consertava porque aí começou derrubar, quebrar um negócio. Mas assim, eu comecei a levar a firme o negócio do conserto. Foi num negócio de coragem que eu tive, porque... a parte cara do drone é esse aqui, é o gimbal. Né? Você lembra que era a GoPro? Sim. Eu tinha uma H3. Cara, eu tinha... Tinha um cara que tinha um quebrado. Aí eu tinha comprado o meu. Cara, na época era R$1.000, só isso aqui. O HT... Só o gimbal, tá. fora o drone. Aí o cara tava quebrado, eu fiquei olhando, não. Mas quando é feio, eu peguei o meu novo, desmontei pra ver como é que era, velho. Caraca. Assim, ó, tremendo. Cara, depois que eu desmontei ele e consegui montar de novo e funcionou, falei, rapaz, agora ninguém me segura mais. E essas coisas você aprende... A gente comprava o H3, ele já vinha com 2 cabos flat, né? De reserva, porque sabia que ia atorar. Dá problema. Eu acho que até hoje eu tenho um cabo flat lá do H3. E depois daquilo, filho... Eu comecei a me meter a cara em tudo e as coisas... E drone, o diferencial do drone para um cara que mexe... Não desmerecendo quem mexe com outras coisas. Sim. Mas o diferencial com quem trabalha com drone e quem trabalha com equipamento eletrônico é que os equipamentos eletrônicos, eles têm um manual, digamos. Um manual, né? E tem como é que é o nome daquele negócio? Um procedimento? Tem um procedimento próprio, tem o desenho da placa, tem tudo. O drone não tem nada, cara. O drone é na raça. Que a gente vai, cara, queimou o negócio, o cara Você tem não tem os esquemas do drone. Esquema eletrônico. Não tem.
Celular, todo celular tem esquema eletrônico. Você acha na internet, tem, né? Drone não tem esquema eletrônico. Agora aparece uma coisinha ou outra, mas nunca teve. Então sempre foi um negócio meio que... Na raça. Na raça, velho. Eu conheci o Alessandro em 2015. Ele como servidor na época, lá onde ele tava lá, eu fiz algum voo lá, e ele chegou, a gente começou a trocar uma ideia e dali pra frente eu já sabia que ele tava mexendo já com manutenção, com alguma coisa, né? Falou, não, tal, dou um grau, não sei o que e tal. E eu nem me lembro, porque até esses dias o João fez um comentário, e aí pra quem tá em casa e tá assistindo, que é super importante. O meu primeiro drone, quando eu derrubei, eu achei que não tinha mais conserto. E aí, tipo, vendi peças e tal, porque tinha uns meninos já que coisa, tipo, e até porque eu sempre fui meio enjoado, então eu não gostava de negócio recalchutado, sabe aquele negócio? Tipo, você quer um negócio zero e tal, enfim. E na época, se você comparar mesmo com o dinheiro de hoje, o drone era mais acessível, né? Por assim dizer, porque hoje em dia, pra você comprar um equipamento legal, pô, 10 pau mais ou menos, um combozinho, né? Tipo, pô, desde do Mini 3 aí, um Phantom 4, né? Eu sempre tive Phantom. Pô, antigamente você comprava um Phantom com 3, 4, 5 mil, entendeu? Tipo, hoje, menos de 10 mil você não compra um kit, né? Então, com 2, 3 baterias, enfim. Você compra esses baratinhos, né? Esses Mini 2 que hoje não compara até hoje a qualidade do Phantom 4 Pro. O sensor 5 conto, você compra um Mini 2, é um drone top. Não, drone mas hoje, super da hora, quem quer trabalhar... Hoje o Mavic, o Phantom 4 Pro, é um drone que já saiu de linha, porém a qualidade dele bate muito drone. Inclusive bate o Mavic 2 Pro, que é mais novo que ele. Sim. Só o 3 agora. Eu não sei como é que tá o 3. É o 3 que ainda compara com... Que tem um sensor do mesmo tamanho. É um sensor melhor, mas é do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de megapixels. Mas é um sensor, é o primeiro drone da DJI desse tamanho, né? Com essa classe de peso, que tá com um sensor do mesmo tamanho do Phantom 4 Pro. O Phantom 4 Pro, dizer, cara. Demorou, né? Demorou pra chegar o Mavic. Na verdade, eu sempre gostei muito de Phantom, né? A galera sempre brinca assim, porque negócio de Mavic e tal, sempre é legal, um super equipamento, mas eu sempre fui linha Phantom, né? Bem, vamos lá, Alessandro. Então, acabando a apresentação aqui, né? Tá aí praticamente 2014, 2015, né? Começou com manutenção, a gente já tá falando aí longos anos, né? Uns 8, 9 anos aí já indo de experiência com manutenção, fora mais uns 10 anos aí antes de hobby, né? De aeromodelo, enfim. De aprendizado, né? Aprendi na dor. Culinagem aérea. E vamos falar de manutenção, que são coisas assim. Eu queria que você conta a tua experiência, né? E com o teu dia a dia, porque pô, todo dia alguém te liga, pô, derrubei, pô, isso, ou aquilo, tal, enfim. Eu sei que você não é muito chegado no Phantom, porque o Phantom já deu muito problema com bateria, né? Então você tem essa experiência que o cara só aprende na marra. Uma coisa que a gente costuma falar em aula, né, João? Uma hora vai cair, né? O drone, assim, a gente tem que ter muitos cuidados, né? O respeito, tudo. Mas assim, me dá umas dicas. Fala pro nosso espectador aqui. Dá algumas dicas do que, assim, como é que você mantém uma maior vida útil do teu equipamento, né? E alguns cuidados básicos em relação à manutenção que pra galera poder tá aí antenado e escutar a gente e anotar isso aí no caderno para falar, pô, não vou fazer isso, ou, tipo, coisas que a gente sabe, alguns de forma geral, mas você que é um cara técnico, fala pra gente aí. Bora lá. A primeira coisa a se tomar cuidado no drone é a bendita bateria, cara. Isso aqui é o item, o acessório que chamam mais caro do drone. O que acontece? Uma bateria de um Mavic 2 está custando entre 900 a 1.200, né? 900, semi-9. Foi zerada a 1.200 a 1.600, sei lá. Mas eu não acho por menos de 900 uma bateria dessa. Não, e olha não que eu menos, procurando em grupo de técnicos no Brasil, que eu faço parte de alguns grupos do Brasil aí. E, cara, sempre eles anunciam lá. Mais barato que eu vejo, usado, R$900. Tá, 3 dicas que eu passo para todo mundo. A primeira dica é o seguinte. A bateria, ela tem que ser guardada, assim, em torno de 50%. Desse jeito aqui, ó. Com 2 acesos, um piscando, só 2 acesos, metade. Entendeu?
não pode guardar ela carregada, porque... Nem 100% carregada, nem 100% descarregada. Descarregada, o ideal é em torno dos 60%, deixar ela... 50 para baixo. Tá, perfeito. Deixar 40, ela 50. guardada. Essa média. Deixar ela guardada assim. O cara vai deixar guardado muito tempo, deixa nessa quantidade. Mas assim, a cada mês dá uma olhada que às vezes a bateria, o próprio circuito, que essa bateria tem um circuito inteligente nela. O próprio circuito consome a energia dela, então acaba descarregando. E às vezes quando descarrega, elas bloqueiam por segurança. Uhum. E se bem que se bloquear para mandar pra gente que a gente resolve. Mas não é legal, né? Vai gastar uma grana que pode evitar. Sim. Porque pode danificar também a bateria. Pode danificar. Se ela descarregar muito, danifica, que elas são feitas por células. São em células. Às vezes danifica uma ou outra célula e danificando a célula não compensa consertar a célula. É melhor comprar outra bateria. Tá, a segunda dica de bateria, cara, é você voar com ela no seu drone até com ele no chão. 25% com o drone no chão. O cara fala, cara, mas tem 25% ainda pra voar. Cara, 25% é uma marcação que ele tem lá. Não vai nessa não, porque eu já vi drone desligar no ar com 15%, 20%. Sim. O Phantom 3 Standard, o Phantom 3 Pro era o rei nisso aí, cara. Dava 20%, mas tinha 20% e desligava. Desligava porque... Você viu? Você tá em casa, tá anotando aí. Presta atenção. Isso é uma dica super valiosa, porque a gente tem esse hábito, tipo, do celular, né? Que você vai até 1%. E assim, não é assim que funciona. Até outro dia em sala de aula você falou sobre isso, né? Da questão do... Por exemplo, principalmente na linha Phantom aconteceu muito isso, né? Quando você tá ali, mesmo que com 30%, você tá ali no talo, no stick, ou pra cima, porque essa marcação que a bateria mostra, o gerenciador da bateria que mostra, é uma marcação média. Mas aqui, ele tá 50%, já vi com o drone com 90% com bateria ruim, ele fica marcando 90%, mas a célula, quando puxa, ela oscila, então baixa. Se ela baixar de um certo limite, a bateria bloqueia e desliga, dá um apagão. Se desligar uma célula, se desligar uma célula, ele dá um apagão. Mesmo que tenha 4 células no caso, se desligar uma, ela ele apaga. Ele desliga o drone. Tá. E aí, tipo, dá uma reiniciada. Isso aconteceu muito com o Phantom 4 Pro, tá? E aí a galera pega e fala, não, foi interferência. Interferência. Né? Sempre tem a interferência. Sempre... Pode acontecer interferência? Pode, cara, mas assim, eu acho que queda... é menos. Hoje é bem menos. Antigamente era complicado. Não, tudo bem, mas antigamente não tinha... Por exemplo, a questão de quantidade de satélites, tudo era menos, né? Menos profissional, sei lá, o que... Eram equipamentos menos capacitados, né? Isso. A tecnologia não tinha evoluído tanto. Sim. O salto tecnológico que a gente está sofrendo hoje, para você derrubar um equipamento por interferência, eu acho que... Apesar que aqui, nós temos aqui no norte, nós temos 2 fatores importantes. O primeiro é que nós estamos aqui quase que sob o Equador, ou seja, a gente está numa área de grande insolação, pega muito raio, muita carga eletromagnética dos próprios raios do Sol. Sim. E essa carga eletromagnética, ela gera uma interferência no sinal do satélite e gera uma interferência principalmente na bússola eletrônica do drone. É verdade. E aí o que acontece? Além disso, nós em algumas regiões, aqui em Porto Velho nem tanto, mas se for em Extrema, que é no extremo do município de Porto Velho, você tem uma quantidade de satélites disponíveis com confiabilidade muito baixa. Muito baixa. E aí o que acontece? Se você somar o KP, né, que é o índice de interferência eletromagnética causada pelos raios do Sol, a quantidade baixa de satélites, você pode ter uma interferência que gera um bug em voo. E aí você tampa também. Pode ter BO. E a terceira dica aqui da bateria, cara, eu acho que é a mais importante. Terminou de voar, pelo menos 1h30, esperando ela esfriar para carregar de novo. Isso é importante, né, cara? Porque isso aqui, essas 3, o que não cumpre uma dessas 3 regrinhas que eu passei aqui é responsável por isso aqui, a bateria inflada. E no caso desse drone aqui, essa bateria ela infla em voo, já aconteceu várias vezes dela inflar tanto que ela salta do drone e desliga o drone no ar. Essa é a primeira dica. Legal. Não, isso é importante, né? Assim, a gente hoje veio falar justamente de manutenção, então a gente tem que trazer algumas dicas de manutenção. A gente falou de manutenção especificamente de bateria.
Tem muita gente que pergunta também, né? E tira do... Os alunos sempre perguntam, professor, tal, eu posso limpar meu equipamento, lavar? Como é que funciona essa dinâmica de limpeza aí também? Dá um salve pra gente nisso. O que você sugere, se pode, se não pode? Cara, limpeza. E eu faço uma limpeza meio bruta lá. Literalmente eu chamo lava-jato lá em casa. Lava-jato de drone. É com água e sabão mesmo, mas só que eu sei aonde eu posso colocar água e sabão. Não indico pra fazerem. Sim. Mas o que acontece? Eu pego uma bucha e eu limpo assim. Aqui eu não tenho nada de eletrônico. O motor não tem problema molhar. Mas aqui eu pego uma bucha e ensaboo ela bastante, né? Aí depois só seco ela. Deixa ela bem assim, como fala... Úmida. Não chega nem tão úmida, só espuminha mesmo. Sim. O sabão aqui e um paninho aqui. Puf. Aí dá uma esfregadinha aqui, aí pega o pano e seca. Tá. Pra não escorrer nenhuma gotinha pra dentro do nada. eletrônico, né? Tem que ser um maior cuidado. Tipo, o braço, essas partes aqui eu sei. Agora aqui tem que tomar cuidado, que aqui pode entrar dentro da eletrônica dele. Aqui embaixo tem os lugares certos. Em cima pode fazer. A parte de limpeza da refrigeração dos drones? Porque hoje em dia refrigeração, cara, não tem que fazer limpeza. Não tem como você fazer limpeza. Tem que mandar pra gente. O que a gente faz? Isso. A gente abre ele, limpa tudo por dentro, troca as pastas térmicas, né? Que essas pastas, ninguém sabe, mas isso aqui tem invalidade. Tem o drone, você abre hoje um Mavic Pro, aqueles antigos, abre hoje, ele é toda dura, aquelas pastas, então não tá adiantando nada. Aqui, então isso é uma preventiva que a gente faz. Isso que o Alessandro tá falando é muito importante. É uma manutenção que ela tem que ser feita periodicamente, e aqui no norte, onde a gente voa, ela tem que ser abreviada, né, Alessandro? Sim. Porque é muito calor. A pasta térmica que ele está falando é uma pastinha que fica entre os processadores, né, os chips, e o refrigerador, que é uma dissipador, no caso, dissipador essa parte aqui seria ele é de alumínio porque ele é um dissipador, ele dissipa o calor dos negócios. Então, fora a parte de baixo do equipamento. Aqui dentro, ele ventila isso aqui, então o calor é todo dissipado. Falando em cooler, você vê, eu não lembro em qual ano, mas era Phantom 4. Foi o primeiro Phantom 4 que eu tive. Eu fazia um trabalho na usina, o João lembra disso, fazia um acompanhamento de troncos lá e voava bastante, voava com 2 equipamentos. Revezando, né? Subia um, ele ficava estacionado, eu ficava gravando e parado, né? Só planando ali, parado. E planando não, né? Porque ele não, mas rotacionando no mesmo lugar, né? Estacionado. E aí eu dava o go home e nessa eu já mandava o outro para substituir para o mesmo local. E fazer o pouso do outro, guardava e tal, e deixava ali coisa, e levava, tinha uma sequência de baterias ali que eu usava, enfim. Já tinha um esquema certo, né, de trabalho. Esfriando? Não, deixava até mais, porque elas não carregavam. Eu já levava as baterias, no caso, né? Cada equipamento voava 3 baterias, né? Então, eu fazia uma sequência de 6 voos, né? E cada um, então eu tinha 6 baterias e 2 equipamentos. Só que aí entre um e outro, para não usar 6 baterias no mesmo equipamento, porque eles esquentam, a gente, né, sabe disso, e aí esquenta muito. Eu usava um, aí voltava, depois usava o outro, e nesse tempo ele dava uma seriada, eu colocava, então cada um fazia 3 voos, cada equipamento fazia 3 voos. E aconteceu, cara, num dia, que aí é uma dica também que a gente dá aí de manutenção para você. Eu acho que você vai concordar comigo. Sempre quando você puder, por exemplo, o Phantom 4 ele tem uma case, né? Então, por exemplo, você decolar de cima da case, evitar de estar sempre na poeira, porque... melhor do que limpar e não sujar, né? Não sujar, exatamente. Boa essa daí, João. Melhor do que você remediar é você prevenir. Então, melhor do que você tá preocupado com a limpeza. Porque, cara, eu já vi cada um, meu amigo. O cara, sabe aquela poeirona, o cara bota o drone dentro daquela fininha. Aquele bem fininho, mano. Quando sobe o barro. Tem uns pessoal que mandam pra gente, né? Mas eles usam pra trabalho, a gente entende, pô. É um equipamento de trabalho. Não, mas esse meu era pra trabalho, mas a questão... Não, mas os caras trabalham em área bem... Área rural mesmo. Área rural. Os caras não tem
esse... Não, mas, cara, ó, desculpa, vantagem de ter não. um Isso lugar pra daí, pousar. não, tá. Isso é falta mas de isso treinamento. é isso, é isso que eu ia falta falar. de Porque, ó, a gente treinamento faz, é isso que eu falo. A gente com o João, a gente sempre fala, Tá, cara... mas uma coisa, o Gabriel, uma coisa é você decolar o drone em cima de um negócio, mas só que nem todo mundo tem a capacidade de pousar o bicho em cima de uma... Não, mas não precisa você pousar na caixa, você pousa na mão, cara. Mas a maioria dos clientes que eu tenho, não, cara, ele chega lá e pousa lá e levanta aquela poeira. Não, e então, pousa lá. aí por Cara, o que chega de drone assim, que eu tô... sujo demais, assim, lá pra gente. A gente dá então, coração vermelho de aí, terra. E aí o que acontece? Por exemplo, meu equipamento, o equipamento de uso contínuo, de trabalho, eu trabalhava todos os dias, fazendo 3 voos com cada um desses equipamentos, então eu fazia 6 voos por dia. E, tipo, uma rotação muito grande, um fluxo grande de trabalho, né? Pra quem tem drone sabe o que eu tô falando. Pra você fazer 6 voos... Todo dia? Todo dia, 6 É baterias muito é muito voo. E aí o que acontece? Rolou que um desses, tipo, num dia tá lá, ele em voo, deu black na minha tela. Eu tinha telemetria, tinha tudo, mas tinha todas as marcações de bateria e tudo, só que eu fiquei sem visual. Deu black. Esquentou, a placa de vídeo pagou. Na hora eu me liguei nisso com experiência de computador, né? Com notebook, a gente sabe, falou, pô, deu black. Não queimou, o negócio tá funcionando, tá tudo rodando. Cara, aí trouxe o equipamento na loucura, cheguei, quando eu cheguei pra pegar o equipamento, que tinha dado... Não. A produção é o podcast trazendo café. Chegamos isso aqui, hein? Quer café, João? Eu quero café, sem açúcar, sem nada. Por favor. Não, esse é bom. No meio... É chique demais, cara. No meio da produção. Hoje eu tô marcando o tempo aqui, tá, a produção? Tá de boa. Tô com o celular aqui já marcando o horário. Gostoso, rapaz. Cara, não, obrigado. Próximo podcast me chama só pra vir tomar café só ali pra na tomar o café. produção. Os caras estão demais. É do bom. É do bom. Enfim, Fernando Gabriel, e esse Eduardo. negócio aí Então, só pra terminar. E aí o que acontece? Esquentava. Cara, o que aconteceu? O cooler dos drones, eles são muito sensíveis, né? E aí o que acontece? Eu trouxe o equipamento, aí eu, caraca, aconteceu alguma coisa, tipo assim, preocupado. E aí eu desliguei, né, tal, aí liguei. Aí, pela experiência, o que acontece? Eu senti a ausência do barulho. Porque o que acontece? A gente, né, que pega quando a gente liga, faz... Acho que eu consertei isso aí pra você, não foi? Não, eu levei pra casa. Esse daí eu abri mesmo em casa, na época, né, com as chavinhas. Aí, tipo, vi, cara, o cooler tava cheio de poeira, cara. Cheio de poeira. E outra, com todos os cuidados, João, decolando de cima da caixa. Não, é muito voo. E outra, eu ainda botava o tapete do carro embaixo, a caixa em cima, o drone em cima da caixa e mesmo assim, cara, tem poeira, porque o próprio ar tem poeira, né? Mesmo e tudo. longe do chão. Então, agora você imagina quem decola e pousa no chão. Dentro da terra, né, cara? E os drones agrícolas, hein? Você vê que então, bonito que fica. Deve ficar uma falar em beleza. negócio de bateria, fazer um adendo aqui. Esse negócio da bateria carregar 1h30, isso aí tem... Toda regra tem exceção, né? O drone agrícola não tem. Não sei o que fizeram na bateria deles lá. É porque eles aumentam a voltagem da bateria e essas baterias não esquentam, cara. Porque as nossas baterias aqui são no máximo 14 volts. Essas baterias são 4 células. Do drone são 12 volts, então a voltagem dela vai para 50, 12. São 12 células, 12 a 14 células. Então vai de 50 para cima volts. Então, isso aí, ela aumenta a voltagem e a amperagem então baixa um pouquinho. Então ela não esquenta tanto. Eu não sei como é que é essa conta. Você tem menos fluxo. Esquentam também. Porém, elas aguentam uma porrada, cara. Eu não sei o que fizeram lá, que os caras, além de não esperar para esfriar, embora tenha um resfriador desses baterias de drone, de drone agrícola. Mas assim, tá, vamos lá. O drone agrícola que você tá falando, os drones de pulverização, esses drones grandes, né? Elas carregam, cara, em 12 minutos. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? É um negócio diferente, velho. E tem carregador específico, né? Também. Mas a bicha custou uma fortuna, né, meu? Uma grana pesada, né? Tudo muito caro. Alessandro, vamos lá. Principais causas também de queda
que eu acho que são coisas importantes que a gente tem que falar. Algumas a gente sempre fala em aula, né? Mas vamos deixar o especialista aí. Cara, fala qual coisa a gente completa, com João, as também com o que a gente experiência que eu acha tenho com as cliente. experiências de cliente a aí. primeira coisa assim que sempre vem é o cara confiar nisso aqui, ó. Sensor de Sensor de colisão. sensor de colisão. Que pouca gente... É sensor anti-colisão, né, gente? E que lembrando que eles são... Só funcionam de dia. São óticos, né? Então São só óticos, funcionam de só dia. funcionam de dia. São câmeras. E aí o cara acha que à noite vai... E tem... Olha, você não tem muita gente que o cara fala, pô, vou testar meu sensor. Tem, velho. Um dia chegou um cara com Mini 2 pra mim e falou, cara, olha aqui, ó, vou mostrar pra ele. Ó, aqui, ó, ele para na parede, a Mini 2 tem nem sensor de colisão. Meu Deus. Peida na na parede. O cara nem tem o sensor de colisão, ele quer testar o sensor que não existe. À noite na parede. Oh, meu Deus. Cara, eu falei, velho, isso aí foi vacilo. Não, mesmo. bom, né? Cliente pra você, né? Mas velho? acontece, cara. Mas, velho, é complicado esse trem. E assim, o cara acha que isso aqui vai salvar a vida dele, cara. Isso aqui num fio ou num galho fininho não pega. Não pega. É um negócio pra é- salvar também. Então, não legal, é isso um daí- negócio que salva 100%. Não confie em 100% nisso Olha, aqui. pessoal, isso aí é uma dica importante que o Alisson acabou de falar. Isso é um fato. O sensor de colisão dos drones, os que tem, né? Que não são todos que tem, isso é importante, que o cara não é ele achar que tem, ele tem que saber que tem, ter certeza, né? Porque muita gente, o cara comprou, às vezes comprou equipamento, viu na internet que talvez o modelo mais avançado lá tinha e achou que o dele soma tinha. perfeita, né? É a falta de conhecimento com excesso de autoconfiança. Né? Exatamente. É, mas a DJI tá muito ousada, cara. Eles estão fazendo um sensor aí que fazem até propaganda do drone voando no meio do mar. Já viu a propaganda do Air Já vi. 2S? Não, Eu acredito que está melhorando, assim. Mas Tá assim, melhorando. como a gente já acompanha a evolução, a gente não é meio... a gente veaco fica ainda meio com o os pé primeiros, atrás. né? Mas sabe qual que é o lance que eu acho? E é uma dica que eu gosto de dar também, Alessandro, acho que você vai concordar comigo. Não é porque tem é que nem seguro sensor. de carro, né? Exato, Tipo, você tem um você tem seguro pra no você seu não carro, você usar. vai sair batendo só porque você tem um seguro? Pô, se você tem um sensor de colisão, beleza, compra um equipamento que tenha. Só que não vai ficar testando se tá funcionando o sensor de colisão. Pô, se for testar, testa com o equipamento parado, coloca assim a mão pra ver se tá acendendo a luzinha ali no teu rádio, tudo, se tá dando certo. Porque Isso é um plus de segurança. é um né? plus de segurança, Não é exatamente. pra você ficar testando o negócio, Pra testando tirar o a prova limite real. da Sim. sorte, né? E eu vou aqui, ó, com essa dica que o Alessandro acabou de falar. Presta atenção. O sensor de colisão, ele é óptico. Então ele funciona com superfícies planas, né, normalmente, e rígidas, né? Não precisa ser rígida em si. Rígida que eu quero dizer, eu acho que é outra palavra, João. Que me ela é ajuda. fixa, né? Não. O que eu ia falar é o seguinte, por exemplo, questão de árvore. Se for uma árvore densa, às Ele vai vezes pegar. ele vai pegar. Isso. Se for uma Ele vai árvore, ver. ele vai ver isso e ele vai conseguir medir isso. uma- É alguma coisa que tenha densidade. O sensor isso. de Quer movimento ver ele... uma coisa que não dá pedal? É cabo de eletrificação rural, que é Esse só aí- um cabinho Só um fininho. cabinho Esse- fininho, Aquele é. ali é o campeão, né, não, Derrubar. Alessandro? Aquele é derrubável. Esse é que Aí é o que derruba mesmo. derruba. Porque assim, Não pega. Não pega, porque Não, não vê. normalmente Não não vê. pega, Mas às vezes pode dar a Às sorte vezes de pode dar pegar. sorte, sim, mas a maioria das vezes não pega, Então, aí o que acontece? Eu, inclusive, já tive esse problema. Eu quase bati ali, mas não, sabe, tirou uma casquinha no cabo. Só que, e o sensor não viu. Mas tem hora de passar assim, o sensor vê, entendeu? Então, é relativo, e é isso que a gente tá falando. Então, você tem um sensor de colisão, beleza. Mas não fica arriscando, não vai testar o teu sensor. Né? Usa, se ele identificar uma parede, algo denso, uma pedra, uma rocha, uma montanha, um poste, sei lá, qualquer coisa. Enfim. Alessandro, eu te fazer uma outra pergunta. E causas naturais? Chuva, umas aves, né, João? Aves, uma né? coruja, um Cara, negócio. Derruba eu já muito tive equipamento? Quero, problema quero. com... Não foi O um João, nem os dois. quero gosta do Não João. foi um nem dois. Eu tenho até um vídeo aqui, cara, do cliente. O Mini 2, cara. Os caras estão comprando... Cara, quem tem fazenda, área rural, não compre o Mini 2 porque é um drone muito sensível. O gavião vai em cima mesmo e derruba. Pequeno, né? Ele é Quanto muito menor o pequeno. equipamento, isso daí é importante, né? Também, ó. Pra você ver uma outra coisa. Se você tem propriedade rural, alguma coisa que Não queira, compensa.
precisa sempre ter um equipamento maior, no Mais caso, robusto, né? Mais né? robusto. Não precisa ser tão grande, mas um Air 2S Não, pelo menos, resolve. porque os minis são muito pequenos, né? São, cara, e os Gavião não respeitam. Não E o Não quero, respeito quero, mesmo. muito quero. menos, tá? Cara, sabe uma coisa que animal pequeno, que é andorinha, cara. Andorinha, elas se matam elas no drone. ficam em cima do drone, só que elas respeitam o equipamento maior, né? Quanto menor o equipamento, as classes dos minis, e eles já respeitam menos. Mavic, mais ou menos, o Phantom elas chegam um pouco a respeitar. Até pombo, às vezes, também, né? Outra coisa, vamos lá, outra causa, bateria, animais, questão do... Olha aqui, isso aqui é uma filmagem de Mini 2. Eu vi esse Mandei, vídeo. né? Eu vi esse vídeo. O cara lá voando e tal. Depois quem Ó, quiser ó lá. capotando. Não tem respeito. A gente vai Depois- colocar aí as redes sociais do Alessandro, da Drone do Norte, para vocês poderem acessar. E quando precisarem... E olha só, Segue gente, a gente lá, não @Drone do Norte. não espera cair, não espera queimar um conector, não espera esquentar demais. Leva lá para o Alessandro, faz uma manutenção preventiva, super importante. faz uma limpeza interna, tá? Trocar as pastas térmicas de todos os dissipadores, né, A Alessandro? gente faz esse serviço aí, Tem que cara. prevenir, Tá ajudando, cara. Tem que prevenir porque o equipamento é caro e a Caro. brincadeira fica triste, né? Fica. Quando derruba, cara. E é engraçado que normalmente, quando você derruba o equipamento, a gente, quando vai ver, tem uma justificativa. Nunca é muito do nada. Outra coisa que é importante é respeitar a legislação. Né? Tem a questão dos limites, da questão de segurança, de estar fazendo voo, principalmente quando é voo urbano também, tem essa situação também. Antena, prédio, cabeamento elétrico. E pensar no voo, né? A gente sempre quando está instruindo os usuários, os pilotos, os novos pilotos, um dos principais motivadores que a gente coloca na cabeça deles é pensar. Antes de voar, pensar. Você não vai decolar do nada. É legal fazer uma brincadeira, você está com um drone de corrida e tal, aí você quer fazer uma coisa ousada, é outra praia. Agora, você está com um equipamento que você vai trabalhar com ele, cara, você tem que planejar o que você vai fazer. Afinal, antes de ligar o drone. Afinal, é uma aeronave, né? É Até uma uma aeronave aeronave. grande tem um plano de voo. Então. Esse era outro item que eu ia comentar aqui, que muita gente derruba porque sai voando Sem planejamento. sem né? planejar aleatoriamente. Um caso assim, rei também derrubar o drone. O cara liga aqui, cara, top, vou voar. O cara, ele vai, liga o drone, liga o motor e tal, acelera. Zzz, quando elas aceleram, bate em cima de um fio. Ele nem viu o fio. Nem viu em Ele nem cima, presta atenção, cara. não Ele sobe olhou com tudo onde quando ele é tava, fel, né? o bicho não tem freio pra inércia, né? Sim. E dá ali no fio. Caraca, o fio tenta desligar, mas a inércia vai mandar ele pra Vai. cima. Esse é um dos fatos. Outras coisas que derruba muito, que o cara ele tá voando baixinho e ele tá olhando aqui na imagem de frente e tá fazendo um voo assim, ó, lateral. E não vê que tem uma árvore aqui. Caraca. Esse também é outro. Mas isso daí é planejamento. É planejamento, isso que a gente tá justamente. falando, né? É Tudo você dentro do observar o planejamento. entorno Você vai fazer do... o que eu quero fazer, mas assim, antes de voar, não, eu quero gravar tal cena, eu quero pegar, vamos fazer esse dronezinho aqui. Esse é o meu ponto de referência de filmagem, eu vou fazer ele. Então, cara, o que eu tenho aqui? Eu tenho, tem esse negócio de luz aqui. Eu tenho aqui aquela televisão. Então eu tenho que já me preparar o que eu posso, aonde que tá o meu risco maior de acontecer Sim. um acidente. Então eu vou fazer o voo e cara, tá aqui, eu vou fazer o voo, mas sempre me ligando, cara, eu não posso ir muito aqui que ali tem outro negócio. Não, se eu voar numa altura tal, não vou pegar em nada. Então sempre fazer esse planejamento, que é muito importante mesmo, conforme você falou aí, João. Sim. Esse é o... Já vai... É um dos campeões aí de Legal. derrubada. Então são essas aí que eu falei, é a maioria dos casos que chega drone lá pra gente. Uma outra coisa, isso é importante, né? Você fazer um planejamento de voo, saber e ter objetivos, né? Porque assim, vamos combinar, um Phantom, acho que os Mavics, principalmente o Mavic 3, agora se você pegar uns equipamentos aí de 15, 20 mil reais pra hobby, eu acho que não faz muito sentido, né? O Mavic 3 Enterprise aí já tá na casa dos 24 mil reais. Pois é, não, o Phantom 4 Pro versão 2.0, que né, já vem com
com a Lightbridge no rádio, tudo. Pô, é um equipamento também de em torno de 15 mil reais, pô. Tipo, aí você... Não dá pra ficar brincando. Não você é um tem negócio que pra ter brincar. bons objetivos, no caso, né? Então, você quer brincar? Compra um equipamento mais em E conta. tem o perigo de ferir alguém também, né? Sim, também. Ó, isso aqui sim. Aqui Isso aqui é pra brincar. hobby, aí você brinca, você se diverte aí à vontade. Enfim, equipamento aí de 150, 200 reais. Depois vai estar disponível na nossa loja, viu? Loja dronepromax.com. Aí você fica lá à vontade. Até o Mini também, né? Pra quem tá iniciando, que hoje já tá na casa de uns 6, 7, 8 mil aí, dependendo do kit. E lembrando que a nossa a legislação brasileira diz que para voo Importante que isso. não é hobby, voo hobby é só dentro de áreas delimitadas para isso. Ou seja, você tem que ir num clube de aeromodelismo para fazer um voo hobby, tá? De aeromodelo. Se está fora do clube, não é aeromodelo. E aí, quando você tem uma câmera, principalmente, a legislação brasileira diz que você só pode se aproximar no máximo até 30 metros horizontal. Não é 30 metros de altura, não. 30 metros horizontal, longe de qualquer pessoa que não tenha autorizado você voar perto dela. Ou seja, você não pode voar num show a menos que no ingresso desse show as pessoas tenham sido indagadas e tenham concordado em serem filmadas por drone. E ter drone voando perto delas. Normalmente esses... hoje em dia que os bilhetes são online, né? Você clica lá na caixinha, você nem leu... Li e concorda, né? Leu e concorda, né? Então nem leu nada e já tá concordando. Mas isso é importante, né? Que o João tá falando. E a questão do peso, né, João? Do equipamento. Só é considerado equipamento nessa categoria abaixo de 250 gramas, né? Acima de 250 gramas você é obrigado a registrar o seu equipamento na ANAC. É obrigatório, você não pode voar. Se você for interpelado por algum executor da lei aí, que tenha conhecimento da lei, e você não tiver com o drone registrado, ele tiver mais de 250 gramas, ele vai prender o seu equipamento. Sim. Então, isso tudo, também falando em voo seguro, né, Alessandro, de manutenção, isso tudo faz parte. Você ter o registro do seu equipamento na ANAC, ter o registro, seguro reta. O seguro reta, que é importante. Os equipamentos que já são vendidos no Brasil, eles já vêm com a ANAC, a não ser, ou com a Anatel, né, com o registro da Anatel. Mas quando importado, você pode também fazer o registro, né, do seu equipamento. Sim, também. Você tem que fazer Lembrando que seguro reta não é o seguro do seu drone, não. É o seguro contra ele é seguro terceiros, exatamente. Tem seguro no teu drone pra sempre. Né? Mas que é super importante também. Quando cair em cima de um carro, um drone Sim, pessoa, claro, nossa. E que hoje também, para você que está assistindo, pessoal, tem... A Associação Brasileira de Multirotores, ela tem umas tarifas especiais aí para quem quer fazer o seguro e para quem quer fazer os seus informes, no caso, né, de registro do equipamento em ANAC e Anatel, caso o equipamento seja importado, né, faz na Anatel também. ANAC, Anatel e DCEA, né? Principalmente o DCEA. Para quem vai voar profissionalmente. Profissionalmente, sim. Mas aí o DCEA já é a pessoa que faz, no caso, né? Tô falando da Associação Brasileira de Multirotores, a ABM, ela tem esses serviços para os seus filiados, no caso, e sai com desconto, no caso, né? Você consegue fazer isso em vez de se você pagar, ou a própria pessoa pode fazer, a gente, né, até ensina isso, mas se você não quiser e quiser pagar alguém para fazer, eu sugiro, tá? Porque é barato, então você se filia na associação. Porque, ainda ganha uma carteirinha? Ganha carteirinha cartão, né? e o PVC, né? E aí você vai ter um desconto no seguro reta. Só esse desconto do seguro reta já é o valor já vale a sua associação. E aí você também faz o seu cadastro ali na Anatel e na ANAC. Na ANAC é obrigatório, mas na Anatel, caso só o equipamento seja importado, né? Bem, Alessandro... Falar em seguro, Gabriel, tava pensando um tempo desse, talvez eu coloque em prática. Acho que eu vou abrir o seguro da Drone do Norte, hein? Olha que legal. Bom. Seguro de equipamento. Seguro de equipamento. Ó, isso aí é novidade, porque o seguro reta, que é o seguro obrigatório... Tipo um plano de saúde, Alessandro? Tipo um plano de saúde. Aí sim. Olha aí. Estamos estudando aí a possibilidade aí pra você. Cara, é assim, o cara começa, hoje tá aí, uma potência... A Drone do Norte, qual que é o @, Alessandro? @Drone do Norte. @Drone do Norte. Tudo junto. Inclusive, nas publicações, a gente vai marcar o @ também, tá? Vou fazer umas publicações em collab aí no Instagram. A gente tem... Conhece. E tem...
O Alessandro é aquele tipo do cara, é o seguinte, você tem que ter o contato do cara. Espero que não use, mas se precisar, você sabe Lembrando, gente, tem que fazer manutenção preventiva. Não, isso é importante. Lá. Principalmente equipamentos, né, João? Já mais de ano, 2 anos, né, cara? Aqui é muito quente. A pasta térmica vai secar, vai diminuir a eficiência dos refrigeradores, né, Isso. Alessandro? E aí você vai perder placa de vídeo, que vai sair muito mais caro. Você pode perder sinal, pode dar uma pane de voo, derrubar o drone. Sabe uma coisa que agora que eu me lembrei, cara? Parece... muitas vezes o cara... Às vezes encosta a hélice, né, num arbusto, principalmente quando na hora de pousar ali, pega na grama, dá uma viradinha no drone pô, aí caga a hélice todinha, aquele negócio todo, aí o cara vai... dá uma mordidinha na hélice. Assim, aí o cara quer recalchutar hélice não, mas antigamente a gente fazia... Mostra o drone aqui. Esse teu drone aqui passou lá pela gente, né? Passou. Isso aqui passou. Ó, tá com o selinho aqui, ó, Drone do Norte. Esse drone aqui, ele foi todo renovado, todo reformado. Ele não tinha quebrado algumas coisas, mas... quebrou algumas não, quebrou um monte de coisa. Aí que a gente renovou ele todo, ficou zero. Mas foi problema de manutenção, né? O João levou o drone e ele pegou andando... Foi uma coincidência, que aconteceu normal. Vamos me encurtar que já tá acabando aqui, a produção já tá falando que já tá perto pra gente encerrar aqui o podcast. Mas, isso aí é um caso real que é importante. Você identificou um problema no seu equipamento? Fala com o profissional. O que acontece? O João pegou o drone pra voar num negócio lá numa fazenda não sei aonde e o conector... Esse dia eu falei com você. O conector na bateria, eu senti que ele tinha sofrido um aquecimento, sofreu um aquecimento ali. O plástico tava meio assim, borbulhadinho. Isso, né? Superaqueceu o conector. Qual era o que eu tinha que ter feito? Para o drone. Não, eu falei com você, eu mandei foto no WhatsApp, falei com você, você falou, traz aqui que eu vou trocar o conector pra você. Aí o que acontece? Eu não parei, porque eu tava em viagens, e uma viagem atrás da outra, e trabalho atrás do outro. Eu vou fazer só mais um voo. Só mais um voo. E nessa de mais um, o conector queimou, e o drone caiu, e pronto. E foi isso que aconteceu. E aí, meu amigo, um prejuízo que era de R$400... virou 4 mil reais. Então, a gente tá rindo aqui, mas é chorar. Não, você ri porque tem que rir, mas... Já passou, né? Já passou, mas na hora que... E outra coisa, não é só os 4 mil, cara. Pô, é o transtorno, você tava em viagem, você parou... E o coração sofre. O coração sofre. Aí você encerra a missão que você tá ali, muitas vezes que nem toda vez você leva 2, 3 equipamentos, né? Então às vezes você tá ali só com equipamento. Nesse caso específico, você tava no interior, tá? Eu tava no interior, então assim, transtorno. O seu trabalho foi interrompido, né? Foi, mas ainda bem que já tava no último dia. Então, pelo menos porque imagina, você sai pra uma atividade, enfim. Cara, quer dar algum recado pro pessoal? Fica à vontade aí, Alessandro. Dá uma visitada lá na nossa página, que além de manutenção, a gente está trabalhando com fabricação de drone agrícola. A gente tem o modelo nosso, o DM10, estamos 10 litros. É uma asa, né? Não, é um drone agrícola. Tem multirotor. Ainda vou passar. É um multirotor agrícola. Fala das asas também, eu queria que você falasse das asas. E das asas, cara, eu tenho algumas que eu fabriquei. Hoje eu não tenho a pronta entrega, mas eu fabrico os veículos aéreos não tripulados, né? Que são os vantes, para mapeamento, pessoal de área rural. Igual o João tem um, mas é da concorrência. Da concorrência. Os caras admiram os caras. É da X-Mobile. Os caras são... A gente falou. É a referência, é verdade. Isso, é referência. Não tem um cara com concorrente. Não, claro. Outro cara, patamar, né, meu? X-Mobile. Outro negócio. Os caras são indústria, né? E a gente fabrica ali, mas ainda na região de Porto Velho. Breve vamos expandir pro estado. Legal. Breve o Brasil, quem sabe, né? É isso aí. Então vamos lá, resumo lá. A asa, e a gente tem multirotor agrícola. Também, nós temos também para pulverização. A gente faz uma montagem de uns equipamentos de vigilância aérea da Amazônia. Inclusive, daqui a pouco eu vou postar lá na minha página. Acho que quando entrar no ar esse já vai ter a postagem. Já vai ter postagem já. Que é um asa fixa, né? Decola como drone. Aí na certa altura... A asa decola VTOL. A asa não, é um avião. Tá, um avião. Ele decola como drone. Tá. E lá a certa altura ele se transforma em avião e faz o voo todo em asa fixa. Legal. E na hora de pousar ele para aqui e pousa o VTOL também.
informar aqui que esse VTOL, pra quem não sabe, VTOL Takeoff, quem não sabe, eu descobri, inclusive eu descobri isso aí um dia desse. É em inglês, VTOL Vertical Takeoff. Vertical Takeoff. E Vertical landing. Takeoff e landing. And landing. Vertical, decolagem e pouso. Sim. Em inglês. E eu não sabia, cara, descobri isso aí. Que caramba que é VTOL, vou pesquisar. Na vertical. E é isso aí, cara. Dá uma olhada na nossa página, conhece lá. A gente tem bastante matéria de drone, como é que chegou, como é que saiu. Legal. Entendeu? E tem feito um trabalho bem agressivo aí no estado, graças a Deus. Bacana. Tá indo bem. Que bacana. João. É uma felicidade trazer o Alessandro aqui. Levar o Alessandro para que vocês conheçam. Porque a gente passa muito aperreio, né? A gente passou muito aperreio. Na vida, nossa. Rapaz, e a gente sabe que vocês estão aí, às vezes precisam de uma manutenção, não sabe onde encontrar e já tem gente de confiança, trabalhando direitinho, trabalhando de forma séria, que pode ser atendido aqui em Porto Velho. E aqui, quem for do estado também, do Acre. Do Acre. Né? Amazonas, tem... eu atendo o Você é Acre. cliente de Manaus, você tá atendendo, né? Cara, eu atendi gente do Maranhão um dia desse. Eu fui lá no Maranhão consertar um drone pra um cara, um agrícola. Legal. Olha aí. Então, eu tô atendi da região norte, cara, Sim, graças a mas Deus. o que acontece? É porque é um equipamento, um agrícola desse custa uns 200 pau um equipamento desse. Então não dá pro cara pegar e colocar na mão de qualquer pessoa, de fazer. E outra, esses drones agrícolas, vamos combinar. Tem uns aí que tava dando um bocado de problema, né, Alessandro, também? Sim. Tipo, diversos. Acho que não sei se. Que isso é um problema também, né? Tipo, muitas vezes o cara compra a novidade da tecnologia. Tá dando muito problema aqueles a bateria não tem tanto problema. O que tá dando problema é aqueles que funcionam com motor a combustão para gerar energia. Sim. E aqui na nossa região, no Brasil em si, cara, esquenta demais e nenhum vingou até agora. Mas a bateria são poucos que dão problema, elétrico, sim. né? Mas assim, pela média de uso e problema, então acho que estão superando. Tá, perfeito. É isso. Então, tem mais algum recado? Gente, valeu. Beleza. Valeu também. Valeu, Alessandro. Obrigadão. Então, até para vocês aqui, até o próximo podcast. Lembra lá de entrar na página do Alessandro, @Drone do Norte. Nosso amigo Alessandro de Carvalho. Hoje foi nosso convidado no podcast da Drone Pro Max. É isso aí. Beleza? Até o próximo episódio. Um abraço. Valeu!